Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Conhecida nacionalmente por ter sido local de um suposto aparecimento de um extraterrestre, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, viu de perto a ascensão de um clube que, para muitos, era uma nova força emergente do futebol mineiro, o Boa Esporte Clube. Presença constante na elite estadual, dono de um troféu nacional da Série C e com quase 2 acessos à elite do Brasileirão, a equipe mineira viveu realmente um período de resultados marcantes e, de certa forma, figurou principalmente na década passada entre as equipes mais relevantes do nosso país. Todavia, nos últimos anos, todo esse caminho de sucesso construído pelo Boa Esporte aparentemente sucumbiu, e agora, além de amargar a ausência em competições nacionais, o time luta para, pelo menos, voltar a disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Mas o que será que aconteceu com o Boa Esporte? No vídeo de hoje, em mais um conteúdo especial sobre a história de clubes marcantes do futebol brasileiro, o Gol de Canela tenta explicar para vocês. Confere só! No dia 30 de abril de 1947, em um salão de festas na cidade de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, surge um time de futebol chamado Boa Vontade Esporte Clube. Idealizado por um grupo de personalidades locais, essa equipe, ainda em 1947, trocou de nome. Para homenagear sua cidade-sede, passou a se chamar Ituiutaba Esporte Clube. Já a adesão ao profissionalismo só aconteceu 41 anos depois de sua fundação. Na oportunidade, o time, já sob a administração dos empresários Rony, Roberto e Rildo Moraes, conhecidos popularmente como Irmãos Moraes, se inscreveu para a disputa da terceira divisão do Campeonato Mineiro de 1998 e, mesmo caindo ainda na primeira fase, conseguiu o acesso para a segundona. Isso porque várias equipes que tinham vagas garantidas acabaram desistindo de participar da competição. Já a partir de 2004, o Ituiutaba começou a viver o seu primeiro momento de auge. Disputando contra equipes como Tombense e Democrata de Governador Valadares, o time conseguiu conquistar o troféu da segunda divisão de 2004, o que consequentemente deu uma vaga na elite do Campeonato Mineiro. E mais, na temporada seguinte, mesmo com a pressão de ser um estreante, o Ituiutaba terminou a principal divisão estadual na 6ª posição, garantindo assim uma vaga inédita na Série C do Campeonato Brasileiro de 2005, competição que na época era a última divisão nacional. Mal sabiam os torcedores, mas naquele momento, a equipe mineira começaria uma sequência de quase 15 anos disputando competições de nível nacional. Eliminado na segunda fase da Série C de 2005, o Ituiutaba iniciou a temporada de 2006 disposto a manter sua boa fase. E isso, de certa forma, até aconteceu, já que no estadual daquele ano conseguiu um representativo 5º lugar, ficando apenas a 1 ponto da classificação para a semifinal. Com isso, naquela temporada, garantiu mais uma vez sua participação na Série C do Brasileirão, competição na qual acabou eliminado mais uma vez na segunda fase. Já em 2007, mesmo com um quase rebaixamento para a segunda divisão estadual, o Ituiutaba viveu um grande momento em sua trajetória ao faturar pela primeira vez o título da Taça Minas Gerais, Copa que na época era a mais importante do estado. Isso, além de garantir uma maior visibilidade no cenário do futebol mineiro, rendeu à equipe uma vaga inédita na Copa do Brasil de 2008 e ainda ajudou a criar um elenco mais consolidado, o que foi crucial para a conquista de um surpreendente 4º lugar na edição do estadual de 2008. Essa ótima colocação garantiu ao Ituiutaba uma volta à Série C do Brasileirão na edição de 2008. E para completar essa temporada quase brilhante, uma eliminação apenas na terceira fase e nesse retorno à Série C garantiu ao time mineiro uma importante manutenção nessa divisão nacional. Isso porque, como já abordei em outros vídeos por aqui, em 2009 a CBF criou a Série D, a nova última divisão do Brasil. Então, caso não tivesse chegado à terceira fase e, consequentemente, ficado entre os 20 melhores clubes, o Ituiutaba teria uma divisão a mais para escalar na pirâmide do futebol brasileiro.
Bom, após um ano de 2009 bem interessante, com um terceiro lugar no estadual e uma modesta 11ª posição na Série C do Brasileirão, a temporada de 2010 foi uma das mais intrigantes da história da equipe mineira. No primeiro semestre, o time foi verdadeiramente uma decepção ao terminar na última posição do estadual, o que resultou em uma queda para a segunda divisão. Porém, na sequência da temporada, mesmo desacreditado, se superou na Série C e fez uma campanha incrível. Sob o comando do treinador Nedo Xavier, a equipe foi vice-campeã da Terceirona do Brasileirão e alcançou uma almejada vaga na Série B. O acesso foi conquistado contra a Chapecoense nas quartas de final. Após empatar por 1-1 em Chapecó, o Ituiutaba segurou um empate sem gols em casa no estádio da Fazendinha e garantiu a classificação pelo gol marcado fora de casa. Para o sonho da diretoria e principalmente dos torcedores, o Ituiutaba estava agora entre os 40 clubes mais importantes do futebol brasileiro. Porém, pelo menos para o povo da cidade de Ituiutaba, essa festa durou muito pouco. Como o estádio da Fazendinha, sua casa desde sua fundação, não atendia os requisitos para a disputa da segunda divisão do Brasileirão, os irmãos Moraes fecharam um acordo com a prefeitura de Varginha e levaram o time para essa outra cidade, que fica a 700 quilômetros de distância, ainda em meados de 2011. E não só isso, o Ituiutaba ainda trocou de nome e passou a ser oficialmente chamado de Boa Esporte Clube, uma referência ao seu nome de fundação. Uma situação complicada e ao mesmo tempo muito polêmica, que abriu um debate sobre essa questão de mudança de sede aqui no futebol brasileiro. Vale destacar que pouco tempo antes, em São Paulo, o Grêmio Barueri já havia virado manchete após mudar sua sede para a cidade de Presidente Prudente. De casa nova, o agora Boa Esporte, logo depois de ter garantido seu retorno à elite mineira em 2011, começou sua trajetória na Série B do Brasileirão, e sua campanha de estreia foi realmente impressionante. Com chances reais de acesso para a Série A, o time perdeu força só na reta final da competição, e mesmo assim terminou em um ótimo 7º lugar com 57 pontos. Já em 2012, mesmo diante de uma enorme expectativa, as coisas ficaram abaixo do esperado, principalmente após a saída de vários jogadores importantes na campanha do ano anterior. No Mineiro, o Boa ficou apenas na 8ª colocação, e no Brasileirão, um 15º lugar com 44 pontos fez o time brigar até o fim contra o rebaixamento. A única exceção mesmo naquela temporada foi a conquista da Taça Minas Gerais, o que deu o direito de disputar a Copa do Brasil de 2013. Todavia, mesmo com mais dinheiro em caixa por conta dessa nova competição nacional em seu calendário, o ano de 2013 foi mais uma vez marcado por campanhas irregulares. Um 10º lugar no estadual deixou o clube a uma posição da zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil, a eliminação veio ainda na primeira fase para o Salgueiro de Pernambuco. E por fim, na Série B do Brasileirão, ficou no meio da tabela, na 11ª colocação, com 50 pontos. Agora bem mais calejado, o Boa Esporte entrou na temporada de 2014, a mesma da Copa do Mundo aqui no Brasil, disposto a fazer história. No estadual, uma classificação para a semifinal e um 4º lugar na tabela geral deu realmente um indício de que coisas boas estavam por vir. E na Série B, após terminar a 10ª rodada na zona de rebaixamento, uma recuperação impressionante quase garantiu o Boa na elite nacional. Beneficiado com a pausa da Copa, o time engatou uma série de vitórias e chegou na última partida em plenas condições de conseguir o acesso, dependendo só de si. No entanto, tudo deu errado. Contra o já rebaixado Icasa, que não contava com 10 jogadores que já haviam sido dispensados, o Boa Esporte perdeu por 3-2 e deu adeus ao sonho de acesso para a Série A. Após 4 anos estabelecidos na elite estadual e na Série B do Brasileirão, o ano de 2015 não foi um dos melhores para o Boa Esporte. Na verdade, quase nada deu certo. Depois de uma campanha mediana no Mineiro e uma eliminação ainda na primeira fase da Copa do Brasil, o time fez uma segunda divisão nacional bem abaixo da média, principalmente a partir do segundo semestre. Tanto que, ainda faltando algumas rodadas para o fim, foi confirmado o rebaixamento para a Série C. E para piorar as coisas, no primeiro semestre de 2016, a equipe mineira fez uma péssima campanha no estadual daquele ano e mais uma vez caiu para a segunda divisão.
Um duro baque para um time que realmente parecia estar consolidado entre os principais de Minas Gerais e até do Brasil. Mas, quando todos imaginavam que esse era o início do declínio, o Boa Esporte deu uma baita volta por cima, ainda no segundo semestre daquele ano de 2016. Após uma ótima primeira fase na Série C, o time fez uma campanha brilhante no mata-mata e, após superar o Guarani na grande final, garantiu seu primeiro e único troféu nacional e ainda carimbou um retorno à segunda divisão do Brasileirão. Nada mal para uma equipe que vinha de 2 rebaixamentos consecutivos em menos de 12 meses. Tirando a polêmica contratação do goleiro Bruno, que fez diversos patrocinadores quebrarem os contratos, o Boa Esporte fez até uma temporada boa em 2017. Além de garantir o seu retorno à elite estadual, o time ficou na 10ª posição na Série B do Brasileirão e de quebra passou para a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez. Já em 2018, o time foi relativamente bem em seu retorno à elite, ficando entre os 8 melhores, e até voltou a passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas na Série B, fez uma campanha péssima e com 30 pontos em 38 jogos, caiu para a Série C de 2019 na lanterna. A partir daí, tirando um 4º lugar no estadual de 2020, o Boa Esporte realmente ficou longe de ser aquele mesmo clube competitivo do início da década passada. Ainda em 2020, o time caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro com apenas 15 pontos em 18 jogos. E em 2021 as coisas pioraram. Além de cair para a segunda divisão estadual, o time foi eliminado da Série D e pela primeira vez desde 2008 ficou sem uma divisão nacional. E assim, infelizmente, segue até hoje. Analisando as notícias, alguns fatores podem ser apontados para essa decadência vivida pelo Boa Esporte, como erros de planejamento e até contratações equivocadas de jogadores e treinadores. Mas o principal fator, sem dúvidas, é a questão financeira. Apesar de ter assinado um acordo para mudar de cidade, o Boa Esporte, pelo menos oficialmente, nunca recebeu dinheiro da Prefeitura de Varginha. Sendo assim, os poucos patrocinadores, a venda de jogadores, a arrecadação com ingressos e os irmãos Morais são praticamente as principais fontes de renda, o que é pouco, principalmente para um clube que disputa as principais competições nacionais, onde muitas vezes a folha salarial mensal ultrapassa a casa dos R$500 mil. Os recentes prejuízos nas receitas dos jogos em casa também afetam de alguma forma o processo de reconstrução do clube. Na atual temporada, por exemplo, com uma média de um pouco mais de 500 torcedores por jogo na segunda divisão mineira, o Boa Esporte tem somado, em média, um prejuízo de R$10 mil por partida. Enfim, sob o comando do treinador Nedo Xavier, que está em sua 14ª passagem, o time está na fase final da segundona estadual e vai lutar por uma das 2 vagas de acesso. Caso suba, vai poder sonhar com um retorno à Série D do Brasileirão a partir de 2025. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!